eu estou ensinando para que as pessoas saibam como resolver os problemas definitivamente e que adquiram harmonia no grupo em que o problema aninhou e também que tenham paz permanente. Eu vou deixar uma palavra de alerta aqui. Acima de tudo, hoje em dia, precisamos, em lugar de paternalismo, que não vai ajudar em nada a resolver seus problemas e necessidades e diferenças e conflitos, senão que vai até piorar. Em vez disso, necessitamos o senso de propriedade inteligente. Como está, minha gente? Eu muito bem. Fico feliz de podermos dialogar de alguma maneira, em alguma quantidade possível de vídeos pelos quais estou chegando a vocês e vocês vão repetir o exame de cada vídeo e vão certamente ser muito abençoados. E com o tempo, com certeza, vocês vão ter perguntas e vão querer saber ainda mais, e eu sempre estarei disposto a ajudá-los. No dia de hoje eu quero falar de um assunto que está implícito na problemática de enfrentar problemas para resolvê-los. Está implícito. Muitas vezes não aparece em primeira plana esse problema, essa situação, esta questão que eu vou mencionar já em seguida, e outras vezes já aparece antes de que procurem uma solução do problema, porque há uma rejeição muito forte no tempo de hoje em quanto ao termo paternalismo. E eu quero falar hoje sobre o paternalismo em uma maneira muito simplificada mesmo, de uma maneira espontânea, sem nenhum dado científico, estatístico, porém baseado em estatísticas melhor, em dados importantes e necessários, bases fundamentais para que as pessoas tenham essa ideia nos dias de hoje, e uma repulsa a esse tipo de comportamento que eu até concordo, existe e deve ser combatido. No entanto, guerra com guerra não traz paz, sempre vai trazer mais guerra. Portanto, é necessário entendermos que precisamos ter inteligência para combater as coisas erradas e podermos enfrentar os problemas em uma maneira positiva para ambos os lados. Você já me ouviu em outros vídeos falar sobre a propriedade inteligente. Eu mencionei em um dos primeiros vídeos de uma série já bastante extensa de gravações minhas, que estão no YouTube, e também pelo Instagram tenho mencionado a questão da propriedade inteligente. E comentei que está essa frase que eu inventei num livro que você pode adquirir da Amazon. Indo ao link da Amazon do Brasil, você pode colocar o meu nome, Tito Berri, e vai encontrar esse livro. Você vai poder baixar e pagando uma taxinha mínima lá no Amazon. E aí você vai encontrar um capítulo com este título, Propriedade Inteligente. Esta expressão tem muito a ver ao despirmos
o conceito de paternalismo. É um conceito que deve ser despido, deve ser desenmascarado, deve ser examinado para vermos quanto de daninho ele é e como podemos combater o paternalismo sem entrarmos em uma guerra contra as pessoas mais antigas, nossos pais, nossos avós, e pessoas também contemporâneas que contêm e retêm a ideia do paternalismo, queira-se ou não reconhecer. Por exemplo, eu dialogo com certos pais de 50 anos, 45 anos, que manifestam o paternalismo muito forte neles. E eu muitas vezes me questiono como é que podem adquirir uma coisa tão prejudicial para eles mesmos e para suas famílias e manter com tanto zelo uma coisa errada que é o paternalismo. Por exemplo, um pai de família me disse não há muitos dias, em uma das comunicações minhas, ele disse: na minha casa mando eu. A minha esposa não decide nada. Bom, isso é paternalismo. É um vício tradicional. E eu tenho 3 palavras para definir o paternalismo: o autoritarismo, o tradicionalismo e o moralismo. O paternalismo se baseia nesses 3 conceitos. São 3 conceitos negativos, porque mesmo que todos nós tenhamos alguma tradição que ainda mantemos e cuidamos, e mesmo que qualquer um de nós pode ter algum tipo de moral herdada ou histórica, que tenhamos tido uma inclinação por ela e tido muito em conta, tenhamos apreendido essa moralidade e concebemos como algo reitor na nossa conduta, na nossa personalidade, e como muitos considerados evangélicos e cristãos têm dito ultimamente, que mantêm valores e princípios. E eles, o que na verdade mantém, é moralismo paternalista. Não é realmente valores e princípios. Eu já expliquei em outro vídeo também a diferença de valores e princípios. Princípios é uma coisa mais universal, enquanto que valores decorrem de princípios. Portanto, são mais regras que outra coisa. E muitos estão se agarrando, se apegando a valores e princípios, pensando que realmente estão defendendo uma moral até cristã e bíblica, quando que, na realidade, o que eles estão mantendo é o paternalismo. E eu mencionei essas 3 palavras para definir o paternalismo, e agora, em poucas palavras, eu vou esmiuçar cada uma delas. Autoritarismo. O paternalismo é um autoritarismo porque se considera dono das pessoas. Dono de uma casa, dono de um matrimônio, dono de uma família, dono de uma empresa, dono de algo. Pode ser também de uma congregação ou igreja. Ele foi o fundador, aquele que iniciou, talvez colocou muito dinheiro para iniciar esse trabalho, e ele se sente dono de tudo. Então, a maneira dessa pessoa agir e se conduzir com respeito ao que custou tanto para ele é paternalismo. E esse paternalismo
vai se manifestar por meio de um autoritarismo. Quando alguém toque alguma coisa material, algum bem material, queira mover de lugar tão somente, ele vai ter uma palavra de autoridade e todos vão obedecer porque sabem que ele é o dono. É quem comprou aquilo, quem colocou dinheiro naquilo. E assim poderia dar outros exemplos mais. O autoritarismo tem uma base real no que realmente custou para a pessoa que está usando de autoritarismo. Talvez custou muitas mentiras para chegar a ter um cargo. Custou, talvez, certos sacrifícios de amizades e de acordos com pessoas e que podem custar a vida dessa pessoa se elas transgredessem aquele acordo e estivessem traindo ao amigo. Então, por tudo isso, ele se sente no dever de cumprir sua palavra e, na mesma vez, na autoridade por sobre os outros, porque ele está cumprindo com sua palavra. Portanto, o paternalismo tem tudo a ver com autoritarismo e parece, na aparência, que tudo está bem com o autoritarismo. Tudo está funcionando dentro das regras, dentro do normal, dentro do natural. E uma esposa, por exemplo, com um marido autoritário por causa do paternalismo, ela não vai questionar muito, talvez nada, porque vai achar a coisa mais natural, pelo que custou para esse homem chegar aonde chegou, no material, no familiar, no moral, no que quer que seja, em qualquer coisa que seja. Ela vai respeitar de maneira automática. Por quê? Porque há um autoritarismo que não admite respostas ou objeções, questões levantadas em contra ou discussões. Não admite. O autoritarismo é isso. Em segundo lugar, há o tradicionalismo, que está embutido no paternalismo, é quando se traz desde os pais alguma coisa, desde os avós ou até tataravós, costumes, tradições, e se pesquisa até o escudo da família, o que é que diz o escudo da família, e se encontra que a minha família, o meu sobrenome, carrega uma significância muito importante. Se tratava de uma pessoa nobre na Espanha, na Europa, na Itália, na Alemanha, e eu tenho orgulho de ser descendente dessa pessoa, então eu vou tentar manter a tradição dela. E procuro manter a tradição do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós, tataravós, e assim por diante. E procuramos manter uma tradição e investigamos e procuramos até saber um pouco mais e nos apegar àquilo porque parece que isso nos dignifica. E isso muitas vezes leva a casais se divorciarem. Porque um deles vai dizer, eu assim aprendi com minha mãe, com meu pai, e eu não mudo. Portanto, essa pessoa, cônjuge, vai esperar que o outro seja quem ceda, quem renuncie a seus direitos, honrando os dela ou dele. Por quê? Porque está atrelada essa pessoa, amarrada, presa ao tradicionalismo. E isso vem de um paternalismo que talvez nossos pais não foram muito paternais, mas talvez está nos nossos avós ou bisavós. E isso passa de geração em geração e muitas vezes não percebemos que essa atitude minha, esse perfil personalista meu, não é meu, é de meu avô, de meu bisavô. Muitas vezes não percebemos e cremos que, eu sou assim e ninguém vai me mudar. E não sou assim. Estou tomando emprestado um perfil que não é meu.
E o dia que eu me libertar de mim mesmo, perceberei que realmente o meu perfil esteve atrapalhando o meu casal, minha família, meu bem-estar, minha prosperidade material pode ser grandemente prejudicada por muito tempo. Tudo por causa desse fator do tradicionalismo que decorre do paternalismo. E por último, o moralismo. O moralismo é interessante porque a família de um militar quase sempre tem filhos e netos e bisnetos militares. Quase sempre. Isso eu vi na família do meu pai. Um primo do meu pai chegou a ser chefe do exército argentino na Argentina. Chefe supremo do exército militar. Primo do meu pai, ou seja, primo meu também, já por terceira geração ou segunda geração. E na minha família paterna houveram vários militares. E os militares, até nos dias de hoje, o perfil militar, nos filhos deste meu parente que foi chefe do exército, e também os parentes do lado do meu pai, os filhos deles que não são militares hoje, de qualquer maneira têm o perfil militar, o perfil mandão, o perfil moralista, aquele perfil que tudo que é contra a moral fazem em privado, e o que é moralmente aceito pela sociedade, ou que deveria ser aceito pela sociedade, é feito em público. Ou seja, em público eles são corretos, tudo bonitinho na vida deles. Mas em privado são outras pessoas. Eu fiz o serviço militar e fui guarda de honra do chefe do exército onde eu servi. Eu fui companheiro, amigo de vários chefes do exército, porque eu tinha entrado a fazer o serviço 2 anos depois de uma prórroga. Então, todos entraram com 20 anos e eu entrei com 22. Eu já era dos mais velhinhos do grupo. E tinha uma moral muito notável. E eles gostavam muito de mim, me tinham em muita estima. E eu tive a oportunidade de ver os pecados deles, pecados grossos, que diante dos soldados eles não manifestavam, pelo contrário, escondiam e requeriam dos soldados outra coisa que eles não estavam vivendo. Isso é moralismo. Muitas igrejas, muitos líderes católicos e protestantes, requerem da sociedade e dos estados políticos uma moral que eles não têm. Isso está em todo o mundo. E o moralismo vem do paternalismo. Por isso que o pai de todos estes erros comportamentais e de caráter deve ser combatido, o paternalismo. Por outro lado, temos a propriedade inteligente em oposição ao paternalismo. Porque se eu digo para vocês que o paternalismo está errado, mas não mostro a saída, vocês vão continuar enfrentando problemas e querendo resolver problemas, dificuldades e conflitos em uma maneira errada, porque vocês, em alguma medida, estarão tendo algo de paternalismo, seja através do autoritarismo, através do tradicionalismo, através do moralismo, e vocês vão querer resolver problemas desde uma destas 3 óticas diferentes, de 3 pontos de vista diferentes. Vocês vão querer estar resolvendo um problema e lutando para resolver. Vamos pensar no moralismo. Vocês poderão ter uma doutrina de sua igreja como algo melhor, moralmente falando.
e nunca vão conseguir resolver um problema no casal ou na família, ou para com seus mentorados, ou talvez membros da igreja, nunca vão conseguir resolver um problema definitivamente e em uma maneira harmoniosa e para uma paz permanente, por causa de que vocês estarão defendendo um item, um ponto moralista que não tem nada a ver com a saúde da pessoa ou das pessoas em conflito. E você pensa que sim. E quando você usa esse gatilho de solução, você vai se encontrar com que talvez possa resolver o problema, mas não definitivamente. Por quê? Porque não há uma satisfação espiritual plena nas pessoas quando é moral. Porque todos têm sua moral diferente. Cada um de nós temos uma moral diferente. Mesmo que você queira dizer, não, mas eu estou falando de uma moral cristã, que todos os cristãos estão de acordo. Não, não é verdade. Entre os cristãos há milhões de morais. Milhões de morais. E outra coisa, muito se fala e pouco se vive. Então, não há como padronizar um conselho, uma orientação, uma busca de solução desde o ponto de vista do moralismo. E, para tanto, você precisa saber qual é o caminho, então. Então, para resolver seus problemas e conflitos e diferenças e levar solução com paz e harmonia para aqueles que estão envolvidos no problema, talvez você mesmo, mentor, esteja sendo parte do problema e será de grande interesse de você resolver esse problema. E para que isso seja possível, eu vou te mencionar também em 3 pontos a solução como propriedade inteligente. Esta expressão que eu já mencionei no começo, eu tinha relembrado o que estava num livro meu. E continuo mencionando que está nesse livro, essa expressão que eu inventei. E a partir daí eu quero que você tenha em conta esta expressão, porque ela faz muita diferença em muitos assuntos que eu vou abordar ainda muitas vezes. Neste caso, eu coloco em oposição ao paternalismo a propriedade inteligente. Mas que é essa propriedade inteligente? É o lado positivo do paternalismo, é o contrário do paternalismo. O paternalismo tem autoritarismo, portanto não tem amor, porque ele vai querer que seja feito a sua vontade e acabou-se. O paternalismo tem tradicionalismo, portanto ele tem mais compromisso com os antepassados que com você, que é parte do problema e da necessidade de paz e harmonia. O paternalismo se preocupa mais pelo código de moral e por ficar bonitinho diante da sociedade e ser bem falado e ter boa fama, e não resolver um problema em si que seja benéfico e de paz e harmonia e satisfatório para ambos os lados, ou para 3 lados da questão, se são 2 em conflito e o mentor por outro lado. Isso faz o paternalismo. E a propriedade inteligente é aquele senso de dono, porém de uma maneira inteligente. Se isto não existir, o senso de propriedade inteligente, se não existir no ser humano, então não existiria o casamento por registro civil. Não existiria uma cerimônia de casamento. Não existiria nada com respeito ao casamento. Não. Por quê? Porque se eu não passo a ser dono dela, eu não preciso de nenhum tipo de papel, nem de cerimônia, nem nada. Eu pego aquela mulher
e ando com ela o dia todo, onde quero, mas vou ter problema. Porque como não há nada que regre essa situação, pode vir outro e dar em você um soco e fazer uma tamanha briga, até de morte, ou feridas, e dizendo, não, não é sua, é minha. Por isso que, dando este exemplo, assim simples e direto, e mínimo, porque haveriam muitos mais exemplos, podemos ver e comprovar que realmente em todo ser humano existe inerentemente o senso de propriedade de algo ou de alguém. Todos temos esse senso de propriedade, que é parte do nosso eu, parte do nosso amor próprio. Quando nós nos amamos equilibradamente, vamos amar o que temos por mais amado e mais querido, que mais nos custou, que mais gostamos. Então queremos para a gente, eu quero para mim. Então desde o senso de propriedade, eu termino sendo dono daquilo ou daquela pessoa. Isto é natural. E por isso que muita gente que persegue o paternalismo está errando muito feio, porque confunde a propriedade inteligente nata com o paternalismo. O paternalismo é negativo e deve ser combatido e nunca vai ser erradicado totalmente, porque a raça humana é caída, é corrompida por si mesma. Então nunca será eliminado totalmente, mas podemos domesticar as pessoas, educar e nos disciplinar e termos alertas contra aquelas coisas que são negativas para a nossa própria saúde espiritual, intelectual, psicológica, pessoal e também de grupo. Podemos ter controle dessa situação contra o paternalismo, inclusive por leis. Tudo isso pode ser feito em contra do paternalismo. Mas a favor de quê? Não podemos negar a propriedade inteligente que está inerente em nós. É intrínseco à raça humana, a propriedade inteligente. E essa propriedade inteligente, em vez de usar de autoritarismo, ela usa de cobertura. Ou seja, dá uma cobertura. Eu sou teu dono, mas no sentido de cobertura. Eu me vejo na obrigação de te cobrir. Eu me vejo na obrigação de te amparar. Eu me vejo na obrigação voluntária e amorosa de correr por ti e viver por ti e viver para ti. Essa é uma propriedade inteligente que tem a ver com o contrário do autoritarismo, no caso, a cobertura. Cobertura de amor, cobertura inteligente, cobertura responsável, e não uma cobertura obrigada, senão com liberdade de consciência e com forte conteúdo e valores por salvar a pessoa, conteúdos de altruísmo, de ajuda, de socorro, de proteção, de tudo o melhor. Em lugar do tradicionalismo, a propriedade inteligente vai produzir cuidados diários, constantes e oportunos. Ou seja, os cuidados que vamos ter para com as coisas que temos como próprias nossas e também as pessoas que consideramos ser nossas, será nessa forma. Cuidados constantes, contínuos, diários, oportunos e muito, muito atenciosos para cada necessidade e para cada situação e circunstância ou estado em que a pessoa protegida está se encontrando.
E por último, o sustento. Em vez de ter um monte de moralismo, um monte de regras, não suje aqui, isto não gosto assim, não gosto assado. Eu vou ter uma atenção para com o sustento da pessoa. Eu vou me preocupar que ela tenha tudo o que ela precisa para viver e viver feliz. Que não falte nada para ela. Principalmente a comida, o telhado, o cobertor, o carinho, o abraço, a carona, enfim, tantas coisas. E acima de tudo, eu vou deixar uma palavra de alerta aqui. Acima de tudo, hoje em dia, precisamos, em lugar de paternalismo, que não vai ajudar em nada a resolver seus problemas e necessidades e diferenças e conflitos, senão que vai até piorar. Em vez disso, necessitamos o senso de propriedade inteligente. E ao termos esse senso de propriedade inteligente, que é urgente você estudar esta questão e procurar receber isto e adotar isto na sua vida, isso que é tão urgente vale por causa de duas razões. E vou mencionar duas razões que podem tocar a ferida de muitos. E eu quero, antes de tocar sua ferida, que você ou vocês entendam. Eu estou ensinando para que as pessoas saibam como resolver os problemas definitivamente e que adquiram harmonia no grupo em que o problema aninhou e também que tenham paz permanente. Eu não busco outro tipo de lucro. Minha glória é ver e saber que matrimônios, casais, famílias e congregações cristãs mudaram para um ambiente de harmonia e paz permanente. Agora sim, eu vou tocar a ferida que para alguns vai ser um toque na ferida, mas é bom que você tenha estas duas alertas. Nos dias de hoje, você tem que se cuidar de políticos messias. Digo no bom sentido, não estou atribuindo a ninguém esta frase. Políticos messias ou messiânicos, que pode ser de esquerda ou de direita. Aqueles que vêm dizendo que eles vão salvar a humanidade, vão resolver tudo e que todos estão equivocados menos ele. E que produzem uma idolatria à sua pessoa. Cuida-se muito. Segunda ferida que pode ser tocada nesta hora. Cuide-se dos falsos pastores e falsos profetas, porque nestes tempos está abundando. Eu sou pastor e não vou negar nunca que sou pastor. Para os denominacionais, eu sou pastor. Para Cristo, eu sou uma ovelhinha. E eu não renuncio ao que eu sou, porque eu não sou dessa raça de mentirosos que só querem tirar lucro de você, mas não querem ver você resolvendo o seu problema. Querem você sempre pobre e miserável, em conflito, necessitado, carente, escravo, para poder logo levar o dízimo, a oferta, e fazer sacrifício para poder adquirir alguma bênção e alguma graça na solução dos problemas que você está enfrentando. E eu sou muito claro neste final para dizer que este ensino de hoje não visa injuriar nem desestimar a ninguém. Quem for verdadeiro não vai se ofender. Quem for falso vai dizer: mas Tito Berri é muito radical, muito duro na palavra. Mas eu quero que este ensino seja frutífero para produzir muitos agradecidos a Deus
por este dia e esta hora de haver-me escutado. Esta palavra de hoje, que é um ensino simples, espontâneo, mas que com certeza deve estar iluminando sua vida. E o que eu mais quero mesmo é que você não perca seu tempo e o seu dinheiro, senão que invista na solução do seu próprio problema ou se torne um experto em ajudar a resolver problemas dos outros numa maneira efetiva e concreta e nada de falcatrua, senão tudo realidade e genuinidade no seu trabalho. Amém? Um abraço.